Depois de entender que a Trindade é Deus, podemos dizer que, como afirma Baxter Gruger, Deus não está sozinho e isolado, mas Deus, ele desfruta de uma gloriosa comunhão, de uma rica comunhão dentro da Trindade. Para ilustrar melhor essa comunhão perfeita das três pessoas ou das três hipóstases, vemos que no finalzinho do período patrístico surgiu um termo que foi utilizado para descrever o modo pelo qual as três pessoas relacionam entre si. Tá? Eu não estou falando do relacionamento da Trindade com os homens ou com os anjos, não, mas entre si. E o termo técnico foi chamado de pericorese, do grego peri, que significa ao redor ou fluir em volta. Corese vem do radical, no qual surge a palavra coreografia, né? Seria o que? Resumidamente, uma espécie de uma dança onde normalmente crianças de mãos dadas dançavam de maneira circular. Havia uma modalidade onde uma criança ficava no meio enquanto as outras ficavam girando ao redor, em círculo. E em certo momento a criança que estava no meio vinha para a roda e alguma da roda ia para o meio. Esta ideia foi muito bem aceita, Esse termo foi muito bem aceitável na teologia clássica, porque ele difere e traz um contraste da estrutura hierárquica, né, que alguns pensam da Trindade. Esse termo foi introduzido no pensamento patrístico para descrever exatamente essa mútua interpenetração das pessoas divinas, né? Indicando que cada pessoa habita ou dá lugar a outra dentro do único ser de Deus. Tá? Eu falei sobre a unidade numérica. Muito bom retornar para entender essa questão aí. Ou seja, esse termo pericorese significa a interpenetração da Santíssima Trindade. A pericorese ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam uns nos outros sem se confundir, sem se dividir. Deus não é uma unidade solitária, mas uma unidade relacional. Tá? Porém, nós precisamos também, é claro, fazer aqui uma distinção. Por quê? Unidade não significa anulação da diferença. Na pericorese, o Pai não se torna o Filho não se dissolve no Espírito, o Espírito não perde sua pessoalidade. Precisamos entender isso aí, não há uma absorção de pessoas, não. A pericorese é importante exatamente pois revela a pessoalidade de Deus. Por quê? Porque ninguém pode ser verdadeiramente pessoal sozinho, mas apenas em relação a outras pessoas. Tal é a unidade, o caráter pessoal de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma unidade profunda, íntima e indissolúvel entre essas três pessoas, né? O termo pericorese, para fins de informação, foi usado primeiramente por Gregório de Naziano, 330 a 390. Mas quem deu mais ênfase foi João Damasceno, século VIII, que sistematizou e consolida o conceito de pericorese em sua teologia trinitária e cristológica, né? Tornando aí um termo clássico na tradição cristã, né? Ele afirma que Deus único não é desprovido de verbo,
Nunca houve um tempo em que Deus existisse sem o Verbo, pois esse procede dele por geração eterna, permanecendo sempre nele sem separação. João Damasceno tem uma obra lindíssima sobre fé ortodoxa, maravilhosa. E nessa obra ele diz, o Verbo, embora possua sua própria hipóstase, distingue-se do Pai apenas enquanto pessoa, pois enquanto a natureza é idêntico a ele. Tudo que se reconhece como perfeito no Pai é igualmente contemplado no Filho que dele foi gerado. Né? Ele explica que, ao a Bíblia afirmar que o Filho é gerado antes de todos os séculos, João Damasceno rejeita qualquer noção temporal, tá? Qualquer noção temporal na geração divina. O Filho não passa da não existência à existência. Sua geração é o quê? É intemporal, é sem começo. Tá bom? Negar a coexistência eterna do Filho com o Pai implica afirmar uma mudança na pessoa divina. Como se Deus tivesse passado de não pai a ser pai. E isso é uma blasfêmia. Então, a geração do Filho procede da própria natureza do Pai e não admite qualquer intervalo ou sucessão temporal. Tá bom? Pai e Filho existem simultaneamente, sem anterioridade de um sobre o outro. Porque sempre quando falamos que o Filho é gerado, nós criamos um pensamento de que houve um tempo. Né? Um tempo. Na cronologia, não é isso. Não é isso. Isso está exatamente na natureza eterna do Pai. Exatamente para expressar relacionamento. João Damasceno utiliza a analogia do fogo. Assim como o fogo existe ao mesmo tempo que a luz que dele procede, sem separação ou anterioridade, também o Filho é gerado pelo Pai, sem divisão, e permanece sempre nele. Contudo, diferentemente da luz que não possui pessoa própria fora do fogo, o Filho possui pessoa ou hipóstase distinta, embora permaneça inseparável no Pai. E essa inabitação, podemos assim dizer, é descrita por João Damasceno como pericorese. O movimento das três pessoas é único, é idêntico. Tá bom? Único e idêntico. Realidade que não se encontra na natureza criada. Isso expressa comunhão indivisível, perfeita, una, Pai, Filho e Espírito Santo. Fundamento, né, da confissão de um só Deus em três pessoas. Agostinho de Hipona também aprofundou a ideia. Ele afirma que os três não são um de forma confusa, nem três separadamente. Tá bom? Mas ele diz, cada pessoa da Trindade contém no seu ser toda a divindade. Ele explica aí sobre a ideia da pericorese, né? Ele diz que nenhuma pessoa é conhecida senão no conjunto indivisível da Trindade. Tá? As pessoas são distintas apenas nas relações umas com as outras, mas cumpre tudo em conjunto, compartilhando a mesma essência única de Deus. Tá? Né? Quando buscamos fundamento bíblico para esta pericorese, vemos que a Bíblia indica repetidamente que o Pai e o Filho e o Espírito Santo habitam mutuamente e agem em perfeita unidade. Texto muito bom, texto bom que eu separei aqui João 14,10, Jesus afirma: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha isso, mostrando aí a habitação recíproca do Pai e do Filho. Na oração de Jesus em João 17, 21, a oração sacerdotal de Jesus foi assim: que todos sejam um, assim como tu, Pai, em mim e eu em ti. Olha aí. De modo que os crentes, né, pudessem desfrutar desta unidade. Então, essas passagens sugerem que as pessoas divinas partilham uma única intenção e poder. Cada obra de Cristo é feita em comunhão com o Pai e pelo Espírito Santo.
tá? Paulo reforça essa ideia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, né? Ou melhor, capítulo 2, versículo 10, ao ensinar que ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Isto é, apenas o Espírito penetra a mente divina, revelando a unidade íntima de Pai e Filho, tá? O mesmo plano de sabedoria. Assim nós temos vários textos bíblicos que você pode conferir, João 5,19, João capítulo 10, João capítulo 15, Efésios capítulo 4, tá bom? Ou seja, você vai perceber ali esta unidade, tá bom? Em termos técnicos e teológicos, esta pericorese, tá bom? Onde os pais da igreja também, teólogos, né? Eles desenvolveram a doutrina da pericorese como forma de preservar a unicidade de Deus sem suprimir a distinção das pessoas, tá? Foi Atanásio de Alexandria que disse que todo Deus habita no Filho e no Espírito. Todo Deus habita no Filho e no Espírito. Nenhum deles pode ser concebido separadamente. O Pai não seria Pai sem o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito Santo. O Filho não seria Filho sem o Pai e o Espírito, e assim por diante, né? Então, os pais da igreja têm plena concórdia aí, quando descreve, né, sobre esta íntima comunhão que há entre as três pessoas da Trindade.